Olá, refletindo sobre essas 3 cartas do tarô, a lua, 7, o estresse do tarô do Osho e deixando ir. Essa carta do meio, 7, estresse, é como se uma pessoa estivesse a ponto já de explodir, de tanta coisa que faz ao mesmo tempo, tentando equilibrar tantas coisas. Então, isso a gente pode refletir em relação à nossa vida. Quando a gente fica em meio a tantas coisas, a querer fazer tanta coisa ao mesmo tempo, que às vezes a gente não dá conta. Então, em algum momento, isso explode. Isso tem relação com o trabalho, com a nossa vida, com o nosso corpo, com tudo que a gente faz a ponto de estresse, de querer abarcar o mundo, de querer fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Às vezes não temos paciência com nós mesmos. Um momento de silêncio, de se aquietar, de ficar no momento quieto, né? Principalmente a lua fala desse momento de intuição, de interior, de lidar com as nossas emoções, porque a lua fala desse emocional. Tanto pode falar de um equilíbrio, de uma intuição, como também pode falar dos nossos desafios, de emoções, de dores enraizadas desde a nossa infância, olhar para as nossas questões. Então, muitas pessoas não olham para si mesmo e às vezes olha mais, aponta mais para o outro, como se o outro fosse um salvador. Todos nós estamos aqui para contribuir, claro, da maneira em equilíbrio. Ninguém salva ninguém, ninguém é o salvador de ninguém, mas a gente contribui com o que a gente pode, da maneira que a gente pode. Então, muitas vezes nossos pensamentos, nossos sentimentos tá em julgamento. Claro que às vezes a gente julga, muitos de nós seres humanos faz parte de muitas coisas, mas a gente olhar para esse julgamento, se é real, se não é, né? A vida do outro que a gente não enxerga, né? Às vezes muitas coisas nas redes sociais tá de um jeito, tá de uma maneira, e tudo aquilo às vezes nem sempre é a realidade. Então, mas é a gente olhar para a gente, se interiorizar, sair desse estresse de querer abraçar o mundo e o fundo. Às vezes eu também me encaixo nessa mensagem e às vezes custa a gente enxergar questões da nossa mente, que é algo que nos está às vezes batendo ali, martelando, e às vezes custa da gente se enxergar, custa da gente ter essa clareza mental sobre nós mesmos. Às vezes é mais fácil observar o outro, né, do que a nós mesmos. Então, nós estamos passando por momentos da nossa vida hoje de estar olhando mais para dentro do que para fora e tentando melhorar algo, o que está chamando, o que está doendo, né? Qual é esse vazio nosso ultimamente, e sair das questões materiais. O material faz parte, sim, da nossa vida, mas esse estresse para ter tantas coisas ao mesmo tempo nos afasta desse ser, né, dessa nossa essência, desse lado espiritual. Claro que o caminho do meio é muito importante entre o material e o espiritual, porque tudo aqui é uma passagem. Estamos aqui vivendo experiências, mas é desafiador também pensar que um dia a gente também vai ter um fim e a gente não sabe o que nos espera do outro lado. Então, esse é o desafio nosso, de refletir, buscar algo para se interiorizar. Eu vejo aqui nas minhas leituras de tarô diárias, que eu reflito sobre as leituras do tarô, faço também as tiragens da energia da semana para mim, e quero estar aqui compartilhando essa reflexão para todos nós, de observar esse estresse. Por que você está nesse estresse hoje? Porque às vezes estamos nessa corrida contra o tempo e não silenciamos a nossa mente, não sabemos lidar com as nossas emoções. Por isso que é importante esse autoconhecimento, é conhecer você, quem é você, as suas emoções, as suas dores, em que hoje você está apegado, o que você quer, né? Como melhorar esse lado, né? Às vezes a gente pensa que o dinheiro é a felicidade de tudo. O dinheiro faz parte, sim, dessa matéria. Se não tivermos em muitas coisas, isso nos atrapalha, sim. Mas ele não é um meio, ele faz parte, né? Mas às vezes a gente fica, né, com medo da falta, se eu não tiver dinheiro, se acontecer isso, se acontecer aquilo. É os desafios da nossa vida que vêm desde a nossa infância, pela falta, às vezes, pelas crenças que nos limitam.
Mas hoje o chamado é o que a gente faz com a gente hoje, né? Com todas essas emoções, com todos esses turbilhões, e se reconectar com nós mesmos, buscar esse mestre interior que cada um de nós tem, esse mestre interior dentro de si. Não existe o Salvador. Primeiro, busque se amar, busque se cuidar e ver as suas dores e ver o que chama hoje para você, né? Não é o outro que vai resolver tudo, mas o outro contribui com uma mensagem, com uma reflexão. Nós estamos aqui no planeta, mas fazemos parte de um todo, de contribuir com o outro. E nessas reflexões é muito importante a gente também aprender a deixar fluir as coisas, que o estresse tira a gente dessa interiorização, fica no automático e às vezes a gente não deixa fluir as coisas, começa a ter pressão demais sobre determinadas coisas. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, porque isso precisava se resolver logo. E cada tempo tem seu tempo, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, mas às vezes a gente não consegue, né, ter paciência. Então, esse deixar fluir é relaxar um pouco, às vezes meditar com algo que faz sentido para você, é algo que faça sentido. Muitas pessoas às vezes se cobra de ter paciência, de se aquietar, de descansar porque foi muito cobrado, ou tem isso em si, aí eu tenho que fazer isso, aí porque sentar e descansar não é justo. Não é ficar na inércia o tempo todo, mas sim parar. Às vezes é preciso parar, porque senão uma hora dói e a gente não sabe lidar com isso e descarrega as nossas dores no outro. E nunca é o outro. É o que está dentro da gente que está refletindo no outro. Às vezes o outro é um espelho que desencadeia algo que está em nós. É desafiador, sim. Apontar é mais fácil do que achar que a gente tem alguma coisa interna dentro de nós. Então é importante a gente olhar para a gente, silenciar, buscar esse mestre interior que existe dentro de você. Não é o outro, é você. É o que você faz hoje, né? E buscar algo que faça sentido para você, para que melhore essa paz interior. A paz vem de dentro, não vem de fora. Por mais que a gente reclama do mundo, das coisas que estão acontecendo, e o que está acontecendo dentro da gente? E esse estresse? Olhe para esse estresse, porque você está nesse automático, né? Às vezes é preciso olhar para as nossas emoções, não é controlá-la, e às vezes é preciso saber o que tem dentro de cada um de nós, não descarregar no outro, é deixando fluir, como uma onda no mar, como uma gota no oceano que cai e se mistura ao todo. É a gente olhar para as nossas questões. Então aqui tem um recado da mensagem cigana. Cultive a paciência, a cautela e reflita sobre a situação com equilíbrio. Isto levará a atingir o objetivo desejado. Não desista, as dificuldades existem, tem para nos tornarmos vencedores. Não desista, as dificuldades existem para nos tornarmos vencedores. O sucesso depende só de você. Então, o caos, às vezes a gente olha com maus olhos, mas às vezes a gente é chacoalhado para alguma coisa. Porque se a gente ficar na zona de conforto, a gente não evolui. Por isso que tudo no universo, a espiritualidade, os astros, tudo isso conspira a favor de nós, por mais que a gente, cada um está passando por um momento aí de desafio, mas é para olhar para si, né? Sair desse estresse, desses turbilhões, e que o outro, tudo é responsável pelas suas dores e sofrimento, né? Somos mestres de nós mesmos. Então, olhe para você. Esse é o momento para que a gente se interiorize e busque algo que nos faça feliz. A felicidade não está no ter, e sim buscar saber quem é você, né? É isso que é importante. Reflita, cultive a paciência, tenha cautela. Tudo faz com que a gente olhe um pouco para a gente. Senão, como que a gente sai, né, desse conforto e não cresce? Tudo conspira a favor para que a gente possa crescer e olhe para dentro e não para fora.